Olá, pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é dia 16 de junho de 2021. Vamos começar a nossa aula. É uma aula um pouco mais curta, trabalhei com vocês essa parte de resumos, comecei porque a semana que vem nós vamos ter as nossas provas. Bom, primeiro, vamos para o livro. Primeiro, eu passei para vocês um vídeo para vocês assistirem, uma história, né? E pedi para vocês fazerem o desenho e escrever o nome do autor e da autora, né? E a história. E depois a gente vai para o livro Aprender Sempre. No livro Aprender Sempre, estamos na página 40, que fala o seguinte: Aula 5, Novos Tempos, Novos Finais. Então, a gente está estudando sobre fábulas. E aí a gente vai ler uma fábula que se chama O Leão, a Vaca, a Cabra e a Ovelha. E refletir com o seu grupo como criar um final diferente para essa história. Então, o texto é o seguinte: o leão, a vaca, a cabra e a ovelha. São animais bem diferentes, né? Um leão, uma vaca, uma cabra e uma ovelha combinaram caçar juntos e repartir o que conseguissem. Correndo pelo campo, encontraram um veado que cercaram, derrubaram e conseguiram matar. Logo repartiram a carne em 4 partes. O leão se apossou da primeira parte, dizendo: Esta é a minha, como combinamos. Apossou-se, tomou posse, da segunda. Esta é a minha, porque eu sou o mais valente. Tomou então a terceira. Essa é minha também, porque sou o rei dos animais. E tomando a quarta, concluiu: Esta é a minha, porque se alguém mexer, vai se ver comigo. Os parceiros viram logo que não era bom negócio fazer sociedade com alguém muito mais forte. Então, não tinha condições de fazer sociedade com o leão. E aí, então, fala pra gente registrar as estratégias. Que estratégias? A leitura, gente. Acabei de fazer isso. A professora leu aos alunos. Foi essa a nossa estratégia. Nós apenas lemos, tá bom? Essa é a estratégia nesse caso. Em duplas, escreva um novo desfecho para a fábula O Leão, a Vaca, a Cabra e a Ovelha. Então, tem uma prancheta, certo? E tem uma parte do texto e fala para dar final, para finalizar esse texto de uma maneira diferente. Então, olha lá. Tem 3 pontinhos e aí depois continua. Tomou então a terceira parte. Esta é minha também, porque sou o rei dos animais. E tomando a quarta, concluiu: Esta é a minha, porque se alguém mexer, vai se ver comigo. Aí então eu construí um outro texto. Se vocês construíram outro texto, beleza, melhor ainda. Então eu construí um final para quem não tem nenhuma ideia do que fazer. Então o final seria esse, olha só. Eles vão ficar amigos, né? Os parceiros não gostaram da decisão do leão, pois ele não cumpriu o combinado, que eles tinham combinado. Então, ele mudou de atitude e dividiu o alimento com os companheiros, tá? E aí, final. Esse seria o final do quê? Do texto que a gente acabou de falar, certo? Essa daqui, então, é a última página, mas ainda tem no finalzinho. Vamos ler o texto para ver se ficou bom? Você acha que faltou alguma coisa? Não, nós terminamos. Não, nós terminamos esse texto. Você usou os sinais de pontuação? Sim. Quais? Ponto final, que é esse, e vírgula, olha lá, tá? A vírgula aqui. Quando usou a letra maiúscula, olha lá, usei a letra de forma maiúscula no texto inteiro, tá? Nesse caso, nós estamos usando letra maiúscula no texto inteiro. Depois, em ciências, eu pedi para vocês fazerem um resumo, né? Estudar o resumo da aula de ciências, tudo aquilo que a gente já estudou esses dias, tá? Então, o resumo é o seguinte, ó. Meio ambiente. Nós fazemos parte do meio ambiente. No meio ambiente nós temos os seres vivos e os seres não vivos, aqueles que não têm vida. Os seres vivos nós temos as plantas e os animais. Nós temos também os fungos, as bactérias, os vírus, aquilo que a gente não enxerga, mas também são seres vivos, microscópicos. Dos seres não vivos, que nós precisamos muito, são estes, ó, o sol,
Do sol a gente retira a luz e o calor do sol, que são importantíssimos para nós. Nós também precisamos do ar que respiramos, da água, senão a gente morre faltando entre esses elementos. E do solo, que é o quê? A terra. Depois a gente viu a classificação dos animais. Primeiro, classificação dos animais vertebrados, aqueles que têm vértebras, ossos, crânio. Então, quais são esses? São cinco. Mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes, tá? Lá na nossa classificação não tá faltando os peixes, mas também são esses, 5. Mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes, tá? Então, lembrando, os mamíferos, eles nascem da barriga da mãe, são vivíparos, que a gente chama. Eles amamentam, né? A fêmea amamenta seus filhotes. E eles possuem pelos e dentes. Essas são as características as características gerais dos mamíferos. Então, lembrando do quê? De alguns exemplos. As pessoas, os seres vivos, o cachorro, o gato, a vaca, o cavalo, o rato, o coelho, a girafa, o elefante e o urso são animais mamíferos. Temos muito mais, eu só estou fazendo então uma lista pequena. Aves. Que são as aves? As aves, elas nascem de ovos, então elas são ovíparas, tá? São animais ovíparos. Possuem bico, em vez de boca, asas e penas. E a maioria dos pássaros voam, tá? A maioria. E aí eu pus exemplos para vocês. O tucano, a galinha, a águia, o pinguim ele não voa, tá? A galinha voa bem pouco e o pinguim não voa, tá? O pavão e o avestruz. Depois, animais, répteis e anfíbios. Répteis são uns e anfíbios são outros. Dentro dessas duas características, né, desses dois animais, as características deles, a gente pode dizer assim, que necessitam do calor do ambiente, porque eles são animais de sangue frio, e eles têm uma cobertura um pouquinho diferente da nossa e também das aves. Eles têm escamas e placas ósseas, tá? Lembrando então alguns animais que são répteis e alguns que são anfíbios. Os répteis, lembrando que as cobras são répteis, as tartarugas e o jacaré, e o crocodilo também. Anfíbios, então olha lá, o sapo, a rã, a perereca e a salamandra. São então exemplos desses animais. Lembrando que os peixes também fazem parte dos vertebrados. Animais invertebrados são animais que não têm vértebra e nem crânio. E aí nós temos uma classificação também dos animais invertebrados. Nesse caso aqui a gente só está focando nos insetos, tá? Os insetos, então, como eles são? Eles têm antenas, eles têm asas e eles têm 3 pares de pernas, tá? Alguns deles, ó, a borboleta, a abelha, a barata, a mosca, o besouro e o quê? E o grilo, tá? Então, esses daqui são os animais invertebrados, os insetos, certo? E agora a aula de matemática. Na aula de matemática, nós estamos na página 117. Os canteiros de flores e de cactos. Vamos conhecer algumas plantas dos canteiros da praça e resolver alguns problemas, tá? Bruno encontrou na praça o jardineiro e conversaram bastante sobre as plantas do jardim. Veja o que ele descobriu. Na praça há algumas plantas que dão muitas flores ornamentais, como margaridas, rosas, amores perfeitos, e há também muitos cactos. Na semana passada, o jardineiro plantou amor perfeito de 2 cores. Ele plantou 55 de amores perfeitos roxos e 55 amarelos. Quantos pés de amores perfeitos ele plantou? Então, a gente fez a conta do jeito que foi pedido ontem, né? Ó, 55 mais 55, ó, 55. Pega, então, 50, ó, já decompõe 50 mais 5, 55. Pega esse 5, vem pra cá, 55 mais 5 dá 60. E aqui 50. 50 mais 5 mais 6, 11. 50 mais 60, 120.
10, certo? Aqui, né, no exercício B, Bruno disse que na praça há 36 canteiros de flores. Algumas são rosas e 19 são de margaridas. Quantos são os canteiros de rosa? Então, você pega a quantidade total, 36, menos a quantidade de margaridas, e aí a gente chega à quantidade de rosas. Então, olha lá, 36 menos 19. 6 menos 9 não tenho condições de fazer a conta, então eu empresto 10. E aí eu tiro aqui, né? 3 menos 1 dá 2. Então, aqui, 9 para chegar no 16. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Deu 7. Aí, depois, pego 2, ó. 2 menos 1, 1, tá? Essa é a conta. Então, deu 17. 17 rosas, né? 17 canteiros de rosa. Aí, depois, no exercício C, pede para você, lá da página 118, pede para você fazer um probleminha. E aí eu criei um probleminha para vocês. O jardineiro plantou 20 mudas de rosas, 15 mudas de margaridas e 5 mudas de cravos. Quantas mudas ele plantou? E aí você vai fazer a soma, tá vendo? Ó, põe 20 mais 15 mais 5. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. 5 mais 5, 10, vai 1. 1 mais 2, 3, mais 1, 4, tá? Você pode fazer o exercício que você quiser aqui, nesse caso, um problema que você achar mais fácil, beleza? Aí depois, na continuação, tá escrito assim, ó, Bruno e Mateus ficaram pensando que há muitas roseiras nessa praça para serem podadas. Em cada canteiro de rosas, há 5 roseiras. Então, tem 2, uma no meio e mais 2. Então, cada canteiro nós temos 5 rosas. Então, se em cada canteiro temos 5 rosas, então é assim, ó, canteiros e roseiras. 1 canteiro, 5 rosas. 2 canteiros, 10 rosas. 3 canteiros, 10 mais 5, 15. 4 canteiros, 15 mais 5, 20. 5 canteiros, 20 mais 5, 25, tá? E aí depois, falando sobre os cactos. B. Tiago ficou admirado com os 5 canteiros de cactos. Em cada canteiro há 6 cactos. Observe a ilustração e preencha o quadro. Então, olha lá. Número de canteiros de cactos, ó. 1 e cactos, 6 cactos em um canteiro. 2, 12, 3, 18, tá somando mais 6. 4, 24 e 5, 30. Então, o que que é? É a tabuada dos 6, tá? Somando mais 6. Depois, na aula de arte, é para você ler o quê? As 2 páginas do livro de arte. Nós já demos essa aula para você relembrar os instrumentos musicais. Esses instrumentos musicais vão ser também vistos lá na prova de arte, tá bom? Leia as 2 páginas e para você já começar a fazer a sua revisão para a próxima semana, que será a semana das nossas provas, tá bom? Tchau, tchau para vocês e um bom descanso.